Olha só, tá ok? Estou aqui essa manhã com vocês para dar uma boas-vindas para a nossa aula aí da Escola Bíblica Dominical, tá ok? Estou aqui como presidente da República, que o professor de vocês me pediu para estar aqui, porque a nossa aula de hoje vai falar sobre o Brasilzão aí, tá ok? Então eu não poderia perder essa oportunidade de estar aí com vocês, tá ok? Então eu só queria desejar a todo mundo aí um forte abraço. Que Deus abençoe vocês, abençoe o Brasil. Deus acima de tudo aí, tá ok? Forte abraço aí. Galera, olha aí, hoje a nossa aula teve uma participação especial do presidente da República. Inclusive, ele está aqui atrás. Obrigado, presidente, por ter participado. E é isso aí, galera. A nossa aula de hoje vai tratar sobre o Brasil. Então, hoje eu já estou vestido a caráter, né? A gente já tem todo o ambiente aqui. O presidente emprestou o escritório dele. Eu estou aqui em Brasília para a gente gravar essa aula. E é isso aí. Hoje nós vamos tratar sobre o Brasil. O tema da nossa aula de hoje, a nossa aula de número 11, é Eu Sou do Brasil. Nós somos do Brasil e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá legal, galera? Mas antes, não é porque hoje é uma aula especial, não é porque hoje a gente tá com a presença do presidente, tá aqui atrás, né, assistindo a aula, que a gente vai perder a nossa tradição, não. Então já vamos mantendo aqui a nossa tradição, né? Nosso cumprimento aqui normal, vamos batendo aqui a nossa mão, suquinho, pá. E hoje, né, com a mão no coração, porque hoje todo mundo é do Brasil. Hoje a aula vai ser patriótica, né? Bem, galera, como vocês sabem, o nosso país hoje, ele está passando por uma situação bem difícil, né? Não somente o nosso país, mas todos os países do mundo, né, estão passando por uma situação bem complicada por conta dessa pandemia e que a gente está passando, né? Então a gente tem crise em muitos setores, crise na saúde, crise na economia, e a gente tem que realmente orar bastante pelo nosso país, a gente tem que orar muito pelas pessoas que estão em autoridade, pessoas que estão em situação de autoridade, inclusive o presidente que está aqui assistindo a aula, mas também todos os outros governadores, todos os outros governantes da nossa nação, que nem a gente vai ver mais para frente. E aí, nesse tempo de crise, a gente tem visto tanta, a gente tem acompanhado, né? Algumas pessoas têm acompanhado os noticiários e a gente tem visto muita notícia boa, mas também muita notícia ruim, não é? O número de mortos, as crises, tudo isso. E aí a gente se depara com uma situação um pouco curiosa, né? A gente vê notícias boas que a gente gosta de ver, de milhares de pessoas sendo recuperadas, pessoas conseguindo sobreviver nesse momento tão difícil, mas a gente também vê situações bem difíceis, né? E aí a confusão não fica só nessa área, né, da saúde, mas também chega na questão política. Então rola muita disputa política, muita discussão, muito debate. E aí tem gente que nessas situações costuma dizer coisas do tipo, não, crente não tem que se meter com política. Crente não pode falar sobre política, porque política é só coisa que não presta, só tem gente que não presta, só tem ladrão. E a verdade é que isso não é totalmente verdade. É bem verdade que o nosso país, ele de fato passa por uma situação bem complicada. E isso não é de hoje, né? Não é só por conta do coronavírus, mas a gente sabe que o nosso país é cheio de problemas, o nosso país é cheio de corrupção, é cheio de injustiças sociais, e são muitos os problemas que a gente tem. Inclusive, um dos principais deles é a ganância dos políticos, né? Aquela galera que não quer saber de mais nada, só de enriquecer e rouba e desvia dinheiro e tem gente passando fome, tem gente morrendo em hospitais porque essa galera não quer saber de nada, só consegue pensar em si mesmo. E aí a gente fica pensando, né? O que é que a gente pode fazer em situações como essa, né? Será que a gente tem que ficar simplesmente reclamando de tudo? Tipo, sem querer sair do nosso lugar, só ficar sentado na nossa cadeira, criticando todo mundo, xingando todo mundo, dizendo que político tudo não presta? Não. Não é isso que Deus espera que a gente faça. Não é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Nós somos brasileiros, mas nós somos pertencentes, né, a essa nação do Brasil, mas nós, antes de tudo, somos pertencentes à nação celestial. Nós somos cristãos. E nós, como cristãos, não podemos agir dessa forma. A gente vai ver o que é que Deus espera, qual é a forma que Deus espera que a gente haja como cristãos. E aí, antes de tudo, é importante a gente pensar um pouco
a respeito dos governantes. Eu não sei se vocês sabem como funciona exatamente o nosso sistema político, mas no nosso sistema de governo nós temos vários governantes diferentes, em vários níveis do poder. Então a gente tem o prefeito, que é aquele que lidera a cidade, é o chefe do poder executivo das cidades. Nós temos o governador, que é o chefe do poder executivo dos estados, né? São 26 estados que nós temos no Brasil, mais o Distrito Federal. E, claro, nós temos o presidente da República, que todo mundo conhece, que está, inclusive, aqui atrás, né? Assistindo a nossa aula, que vocês já viram no começo da nossa aula. E dentro desse toda essa galera que está governando o nosso país, a gente tem muita gente boa, a gente tem muita gente dedicada que está realmente querendo trabalhar pelo Brasil, mas a gente também tem muita gente, né, não tão legal, né? Se é que vocês me entendem. Gente que só quer saber de roubar, só quer saber de desviar dinheiro, desviar verba, e isso é muito complicado. E a gente fica imaginando quem foi que colocou essas pessoas lá? Quem foi que deu poder a essas pessoas? E vocês podem pensar, foi o voto, né? Foram as próprias pessoas, foi a própria população que colocou essas pessoas no governo. E faz sentido, mas não foi só o voto, não foi só o povo que colocou essas pessoas no poder. E aí, para isso, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês, já estou aqui com a minha de lado, no livro de Romanos, no capítulo 13, e a gente vai ler o versículo 1. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, assim diz a palavra de Deus: que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Olha só, galera, as autoridades que existem, todas as pessoas que estão no poder, elas só estão no poder porque Deus foi quem colocou elas ali. Elas só têm poder porque foi Deus, o próprio Deus, que instituiu a autoridade sobre elas. Então, a gente pode pensar às vezes, pô, fulano é tão mal, é tão ladrão, que ele está no poder, será que Deus não está vendo isso? A verdade é que, por incrível que pareça, foi Deus que colocou ele lá. Deus tem um controle sobre todas as coisas. E a gente fica pensando, não é porque Deus colocou a pessoa no poder que isso quer dizer que a pessoa ela é sem defeitos. A gente sabe muito bem que não. Existem pessoas que estão no poder e que são muito mais. E Deus permite que essas pessoas ocupem essas posições de poder, às vezes até para castigar o povo. A gente sabe que o nosso povo brasileiro também é um povo que tem muitos pecados, sabe? É um povo que, por exemplo, uma das festas mais populares do Brasil é o Carnaval. E todo mundo sai para a rua para brincar o Carnaval e a gente sabe o quanto Deus ele fica triste, o quanto Deus se desagrada do Carnaval. Então, às vezes, essas pessoas que estão no poder e que fazem coisas absurdas, essas pessoas estão lá para punir o povo. Mas mesmo assim, a nossa, por piores que eles sejam às vezes, a nossa postura como cristãos não é de ficar zombando dessas pessoas, não é de ficar simplesmente falando mal delas o tempo todo. Muito pelo contrário, veja só o que é que diz, o que é que o apóstolo Paulo diz lá para Timóteo, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2. Convido você também já abrir a sua Bíblia aí. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, Paulo diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor. Então, nós como cristãos, a gente não pode ficar zombando das autoridades, seja elas quem for. A gente não pode ficar zombando do presidente da República, nem ficar zombando dos governadores, nem ficar zombando dos prefeitos. Todas as autoridades foram instituídas por Deus. E, na verdade, ao invés de ficar zombando dessas pessoas, a gente deveria orar por elas. Como o apóstolo Paulo fala aqui, a gente tem que orar e muito por essas pessoas, porque a nossa vida está, de certa forma, nas mãos deles. Então, é a forma como eles vão governar que
que vai determinar se a gente vai ter uma vida tranquila ou uma vida cheia de problemas. Então, especialmente em momentos como esse que a gente está passando, momentos de crise, a gente tem que orar muito, muito por todas as autoridades, pelo presidente da República, pelos os governadores dos estados, o prefeito e todo mundo que está investido de autoridade e que só está investido de autoridade porque foi Deus quem investiu com essa autoridade. Nós, como cristãos, devemos orar por todos eles. Nós temos que honrar as autoridades. E para honrar as autoridades é importante que a gente conheça um pouco a respeito delas, a respeito da nossa política, do nosso sistema de governo aqui no nosso país. Eu acho que vocês já ouviram falar a respeito da Constituição Federal. A Constituição Federal é a maior lei do nosso país. É a lei que está acima de todas as leis. Nenhuma lei pode existir no Brasil se estiver contra a Constituição Federal. E além da Constituição Federal, a gente tem outras leis menores. Uma delas é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um nome meio estranho, né? ECA. Mas é isso aí. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é responsável por instituir os direitos a vocês, às crianças, né? E aos adolescentes. Então, o ECA diz que toda criança tem direito a estudar, tem direito a brincar, tem direito a ter uma família, a ser amada. E a gente tem que ser muito grato a Deus, porque eu acho que todo mundo aqui, cada um de vocês tem isso, né? Tem famílias, tem amigos, cada um de vocês tem uma escola para frequentar. E muitas pessoas, muitas crianças no Brasil ali fora não têm nada disso. Então, a gente tem que ser grato a Deus porque nós temos todas essas coisas. Então, nós vivemos em um país que nos garante muitos direitos, né? Direitos e deveres na ordem civil. E aí a gente fica pensando, diante disso, diante de tudo isso que a gente viu, como é que a gente tem que se comportar? O que é que a gente deve fazer? E aí nós temos que fazer a nossa parte. Da mesma forma que os governantes têm que fazer a parte deles, os governantes têm que governar de maneira justa, fazendo aquilo que é correto, sem desviar dinheiro, sem fazer nada disso, nós também temos que fazer a nossa parte. Isso é, ah, desde as menores coisas, sabe? A gente não vai ficar jogando lixo na rua, a gente não vai ficar simplesmente sem pensar em política e deixando esses caras fazendo tudo o que eles querem. A gente tem o direito de criticar os governadores, de criticar os governantes, mas a gente nunca pode fazer isso perdendo ou tirando o respeito que nós temos que dar a essas pessoas, porque todas elas são autoridades instituídas por Deus. Então, uma aplicação que eu traria para a gente hoje é, primeiro, a gente não deve ficar zombando das autoridades, nem do presidente, nem dos governadores, nem do prefeito, independente de quais sejam as posições políticas deles. Por piores que eles sejam, ou que eles possam ser, eles estão lá porque Deus quis que eles estivessem lá. Então nós não podemos zombar deles. Ao contrário disso, nós temos que orar por essas pessoas. Orar para que a gente tenha uma vida mansa, para que essas pessoas governem da melhor forma e que com isso a gente viva dias tranquilos, que eu acho que é o que a gente está realmente precisando no nosso país nesse momento. E não somente nesse momento. Quando eu falo que a gente tem que orar pelos governantes, não é só durante as crises, mas é em todo momento, porque essas pessoas realmente precisam da orientação de Deus. Tá bom, galera? Então é isso que a nossa aula trazia pra gente hoje. Nós temos uma atividade de fixação, tá legal? Que eu acho que vai ser uma atividade bem legal para vocês, que vai ser o seguinte: eu quero que vocês inventem uma manchete. Vocês sabem o que é uma manchete, né? Manchete é tipo, é aquela notícia que sai no jornal. A notícia da primeira página do jornal. É a chamada manchete. Eu quero que vocês pensem bem qual é a melhor manchete. Qual é a manchete que você queria ver nesse momento. E eu quero que vocês façam a manchete de vocês. Eu quero que vocês inventem um jornal para vocês e escrevam a manchete falando a notícia que vocês gostariam de ouvir nesse momento. Pode ser, não sei, foi descoberta a cura do coronavírus, né? É o fim da pandemia, é o fim do isolamento social, ou então é o fim da corrupção. Enfim, vocês estão livres aí para vocês fazerem o que vocês quiserem. Vocês vão pensar em uma manchete, né?
a manchete que vocês queriam ouvir, a notícia que vocês queriam ouvir, e vocês vão produzir o próprio jornal de vocês, a própria manchete de vocês. E além disso, uma outra atividade de fixação que a gente vai ter essa semana vai ser orar pelos nossos governantes. Orar pelo presidente da República, tá aqui atrás, não presidente, é isso aí. Orar também pelos governadores, orar pelos prefeitos, orar por todo mundo, por todas essas pessoas que estão investidas de autoridade, para que a gente tenha dias tranquilos e respeitar essas pessoas também. Tá legal, galera? Além disso, temos o versículo para decorar. Não esqueci do nosso versículo. Deixa eu só conferir aqui, que eu nem lembro mais qual é o versículo. Já tem pelo menos uns três, né? O Salmo 119:9, o Salmo 119:11, aquele lá em 1 João 4:10, se não me engano, né? E a nossa lição de hoje agora tem o Salmo 19:14, que diz: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E é isso aí. Então, que vocês estejam lembrando desses salmos, tá? De todos esses versículos que a gente tem visto agora, decorando, e principalmente que vocês estejam guardando essas palavras no coração de vocês. Tá bom? Então é isso que a gente tinha para hoje. A gente vai orar e vai finalizar essa aula, tá bom? Semana passada eu não pude dar aula para vocês, eu estava muito cheio de coisa na faculdade, mas a gente já voltei, né? Então é bom estar de volta aqui com vocês. Então a gente vai orar pedindo para que Deus aplique ao nosso coração tudo isso que a gente viu, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa lição que nós vimos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor aplique essa lição ao nosso coração. Eu te peço de maneira especial, Senhor, para aquelas pessoas que estão investidas de autoridade, pelo presidente da República, o presidente Bolsonaro, os governadores dos estados, Senhor, o prefeito, todas essas pessoas, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria a essas pessoas para governarem de uma maneira justa, especialmente nesse momento de tanta dificuldade, Senhor, de tanta crise no nosso país, que o Senhor ajude e dê sabedoria a essas pessoas para tomarem as melhores decisões, e tudo para a maior glória do Teu nome, Senhor. Nós somos brasileiros, somos pertencentes a essa pátria, mas acima de tudo nós somos pertencentes à pátria celestial, Senhor. Somos cidadãos da Nova Jerusalém. E eu te agradeço por isso, te agradeço por Jesus, que foi quem nos proporcionou essa dupla nacionalidade, Senhor. E tudo isso eu te peço e agradeço em nome dele. Amém. É isso aí, galera. Então, vou deixando vocês aqui, vou bater um papo aqui com o presidente e a gente se encontra na próxima semana. Falou!